Priscila Asbeck, deixa eu aproveitar aqui a conversa com você, porque nós estamos acompanhando aqui com os nossos pés no Brasil a agenda das lideranças brasileiras e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava com uma viagem agendada para a Europa. Haveria dia entre hoje e amanhã, enfim, essa próxima semana passaria por alguns países. E aí o pessoal do Ministério da Fazenda acabou de soltar a informação de que ele não vai mais. O que você tem a nos dizer sobre isso, visto que você está aí pela Europa? Pois é, Elisa, na semana passada, então, essa notícia da viagem de Haddad à Europa, inclusive eu cheguei a conversar com fontes que estavam me falando qual que era o itinerário, que ele chegaria aqui em Paris na terça-feira por volta das 8 da manhã. Depois de Paris, ele passaria por Londres, depois por Berlim e encerraria a viagem em Bruxelas, retornaria ao Brasil no sábado de madrugada. Então ele passaria a semana praticamente toda aqui na Europa. Mas isso na sexta-feira já deu muita discussão, a Bolsa chegou a cair por causa dessa viagem do ministro da Fazenda, porque ele está em meio às discussões sobre o pacote de corte de gastos, uma discussão fiscal importante no Brasil. Isso fez com que a Bolsa caísse na sexta-feira, porque esse pacote então ficaria só para o dia 11, os detalhes sobre esse pacote. E aí chegou agora há pouco, faz cerca de 5, 10 minutos, uma informação então da assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, dizendo que Haddad não vai mais vir à Europa, ele cancelou a viagem. A nota diz apenas o seguinte, que a pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará em Brasília ao longo da próxima semana, dedicado aos temas domésticos. Por essa razão, a viagem à Europa, prevista para segunda-feira, não vai ser realizada neste momento. A agenda em questão será retomada oportunamente. Havia, inclusive, um mistério sobre qual seria a agenda de Haddad aqui na Europa. Eu cheguei a falar com a assessoria do Ministério da Fazenda, com a embaixada aqui em Paris, e o pessoal estava bem assim, não querendo dizer exatamente qual que seria essa agenda. Cheguei a perguntar se o ministro se encontraria também com o ministro da Economia francês, com as contrapartes nessas visitas que ele faria a esses países aqui na Europa, mas não tinha resposta. Eles estavam enrolando, digamos assim, dizendo que iam passar a agenda detalhada mais para frente. Agora, então, essa notícia de que a pedido do presidente Lula, então, o ministro da Fazenda não vem mais à Europa. Muito provavelmente o Lula pediu para Haddad ficar diante dessa repercussão e também da urgência da apresentação dos detalhes desse pacote de corte de gastos. Elisa. Então, Priscila Asbeck, atualizando para a gente, até a dificuldade em saber exatamente a agenda que seria feita, mas ela já apareceu aqui com a resposta para tirar nossa dúvida com a quantidade de países que seriam visitados pelo ministro da Fazenda. E Asbeck, um abraço, obrigada pelas informações, minha querida.